Queridos, quero saudar com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sempre é motivo de alegria quando nós usamos o púlpito para falar das coisas de Deus. E é um privilégio estar aqui nesse primeiro domingo, no culto vespertino do ano de 2022, para falar para a igreja e para aqueles que estão nos seguindo através do canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Tegipió. Na quarta-feira passada, quando nós falamos aqui sobre o ano de 2021, e a gente falou aqui que o ano de 2021 foi um ano nota 10. E explicamos por que foi um ano nota 10. Apesar dos pesares, nós estávamos naquela quarta-feira agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele permitiu que nós vivêssemos através da sua soberania. E nada melhor do que agradecer pela vida, enfim, por tudo aquilo que nos fazia estar naquela noite de quarta-feira aqui, encerrando o nosso ano, Até eu dizia que o ano de 2021 foi considerado o ano mais curto da história da humanidade, assim, a partir da contagem, 12 dias aproximadamente, disseram que ficou mais curto, e nós reduzimos mais 2, mas graças a Deus naquela noite encerramos o ano, falando a respeito deste ano nota 10, que foi 2021. Eu quero dizer que o ano de 2022 também vai ser um ano nota 10. Por que vai ser um ano nota 10? Porque a nossa experiência passada com Deus nos mostra que Ele nunca nos deixou, nunca nos abandonou. E não vai fazer isto agora. Não vai fazer isto agora. Apesar dos pesares, Ele não vai deixar de cumprir as suas promessas. Ele vai fazê-la em nossas vidas, agora em 2022. E aí escolhi para esse ano, nota 10 agora, que vem, certo? O texto que está lá em Provérbio 4, do versículo 23 ao 27. Provérbios 4, 23 e 27. A minha versão diz o seguinte: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Dirijam-se os teus olhos para a frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Que Deus aplique em nosso coração a porção da sua palavra lida nesse instante. E quero utilizar esse texto para conversar, refletir, como deve ser a nossa vida agora no ano de 2022, de forma que possamos também fazer deste ano um ano nota 10. Sabemos que estes conselhos plenos de sabedoria dados por Salomão ao seu filho não perderam o valor com o passar dos anos. Ele serve para nós hoje também. Principalmente quando nós chegamos no início do ano, quando existe muitas perspectivas de planos, de projetos que nós fazemos. Geralmente a gente escuta muito isso. No começo do ano, há pessoas que buscam todo tipo de coisas para vivenciar o ano novo com mais qualidade, com mais felicidade, com mais fé, com mais crença e por aí vai. Então, há uma cultura entre os homens
de buscar, no início de cada ano, fazer uma projeção daquilo que ele deseja. E vão até dizer, eu planejei o ano passado fazer uma viagem e não fiz, vou fazer esse ano. Geralmente acontece isso. Aquilo que eu não fiz o ano passado, eu vou acreditando, para fazê-lo a partir desse ano que se inicia. Isso pode até dar certo, mas eu acho assim, se você projetou uma coisa para 2021 e não fez, não vai acontecer mais, porque é passado. É outro momento da sua história, é outro momento da sua vida, é outro momento, em tudo não vai acontecer, porque o passado não existe, o futuro não existe. O que existe é o presente. Por isso que Deus diz, eu sou o que sou. É o presente contínuo do verbo no hebraico. Do verbo no hebraico, que é o verbo estar. Não é? Eu estarei. É presente contínuo. Mas a gente sabe que é bom receber conselhos. Embora há um adágio popular que diga que se conselho fosse bom, não se dava, era vendido. Mas a Bíblia não vende conselhos. Ela ensina, ela orienta, para que você norteie a sua vida. E nada melhor do que seguir a palavra de Deus, nada melhor do que seguir a Bíblia, neste novo ano, nestes novos dias, neste caminhar ao lado de Deus. Então, no versículo 1 diz assim, guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que significa guardar o teu coração? Para nós, o coração, figuradamente, é a sede das emoções. É por isso que aparecem os coraçãozinhos, A pessoa está apaixonada, vai um coraçãozinho, está não sei o que, um coraçãozinho, dia das mães, coração, dia do namorado, coração. Então, essa ideia imaginária, que o coração é a sede das emoções, dos sentimentos. Isso é muito comum em nós que somos um povo latino. Para o povo hebreu, o que era o centro das emoções era as entranhas. Por isso que quando tinha uma emoção, dava aquela frieza da barriga, A emoção, ficar frio, A barriga fica fria, sente aquele frio na barriga. Mas, para esse mesmo povo hebreu, o coração era a sede do intelecto, do pensar. Certo? A sede do pensar. Então, ao aconselhar o seu filho, dizendo, guarda teu coração, o sábio queria dizer, guarda a tua mente, protege a tua mente, fecha a tua mente, cuida da tua mente, porque nós sabemos pouco a respeito da nossa própria mente. Imagine o outro. Então, a Bíblia nos leva a trabalhar essa questão da pureza de mente. Este é o primeiro requisito para se ter vida de vitória sobre o pecado. Pureza de mente. Pois é da abundância do coração, isto é da mente que procede o mal para as nossas vidas. Lucas vai escrever isso, diz, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Está cheio a mente, A mente. Por isso que o cuidado da pureza da mente para não pecar, porque pecar é ceder aos desejos enganosos do coração, da mente. Tá certo? Da mente. O profeta Jeremias vai falar também a respeito disso. Ele diz que o coração é mais enganoso, olha só, é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, e que ninguém o conhece. Olha só, que ninguém o conhece. Portanto, precisamos manter a nossa mente sujeita a Deus, o único que pode mantê-la
pura. Por isso, da nossa sujeição a Deus. E Tiago nos aconselha, né? Que se quisermos fugir das ações malignas, devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, porque assim ele fugirá de vós. São conselhos para que tenhamos a nossa mente pura. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer, ele aconselha, né? Ele aconselha a pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Porque aquilo que é do alto é eterno e aquilo que é da terra é fútil e passageiro. Então nós precisamos guardar o nosso coração. E só guardamos o nosso coração se nossa mente estiver em conexão direta, constante com Deus, através da sua palavra, através da oração, através da nossa comunhão com Ele. No versículo 24 diz assim, olha, preserva os teus lábios, guarda a tua língua. A língua, todo mundo sabe o significado de língua, né? Com relação a isso. Quando eu era menino, tinha uma música, eu não me lembro quem era o cantor, mas foi muito sucesso, porque quem eu acho que for da minha época vai se lembrar disso. A música havia uma pergunta assim, caveira, quem te matou? Aí a resposta dizia assim, foi a língua, meu senhor. Não é? Então isso já estava lá na Bíblia e as pessoas expressavam isso como provérbio popular. Não é? Então preserva os teus lábios. Queridos, aquilo que falamos pode criar muitas dificuldades e problemas. Às vezes sai, né? Alguma coisa que não é aquilo que a gente quer dizer. Então precisamos ter muito cuidado com o que nós vamos falar, porque muitas vezes nós ferimos as pessoas com pequenas coisas, até com coisa que a gente acha que não vai ferir. Às vezes até uma brincadeira que para nós não teria nenhum motivo para magoar alguém, mas a gente magoa, né? A gente magoa. Nós somos muito ruins em comunicações, sabia disso? Não há coisa pior do que você estar lá no WhatsApp fazendo comunicação. Você bota uma palavra, o corretor bota outra, você diz uma coisa, a pessoa entende outra, por isso que o bom ainda é pegar o telefone e falar. Não é? Pegar o telefone e falar. Porque eu já vi, tenho conhecimento de tanta história de confusão de WhatsApp, né? Porque não é fácil, basta escrever, né? Conhece aquela historiazinha, né, do filho que mandou um bilhete para o pai quando leu, né? Olha, tá vendo, eu não vou atender, porque ele está dizendo assim, papai, mande dinheiro. Aí a mãe foi lá, pegou o papel e disse, não, deixa eu olhar aqui. Não está escrito assim, não, está escrito, papai, mande dinheiro. Ah, é assim, aí eu mando, está entendendo? Então, a comunicação é complicada, e a língua é esse instrumento que cria as dificuldades, os problemas na comunicação. Por isso que o conselho aqui no Provérbio 24 é que a gente preserve os lábios, guarde a língua. Agora, por outro lado, nós sabemos também, não é, que é verdadeiro, que aquilo que falamos pode ser bênção. Aquilo que falamos pode ser bênção. Você vai ver isso lá em Provérbio 15, Provérbio 25, que as palavras também manifestam bênção, e não só maldição, bênção. O salmista lá no Salmo 34, ele diz assim, nos advertindo, refrei tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Então, queridos, nós queremos viver um 2022 com tranquilidade, com paz, com alegria, com esperança. Vamos cuidar daquilo que nós falamos. Dizem que paredes têm ouvidos. Então nós precisamos ter muito cuidado com a nossa língua.
Vocês já leram, estou só lembrando. Tiago diz que a língua é o membro do corpo mais difícil de ser controlado. Já pensou? Mais difícil de ser controlado. Agora, você pode controlar a sua língua com a pureza do coração, com a pureza da mente. Mas para isso é necessária constante vigilância sobre aquilo que você vai falar, sobre a sua mente. Aquilo que falamos revela a condição do nosso coração. Papos indecentes mostra que a mente está cheia de interesses mundanos. Palavras iradas mostram que o orgulho e a vontade própria ainda reinam no nosso coração. Então, vamos cuidar da nossa língua, né? Porque cada movimento de nossos lábios deve nos aproximar de Jesus, pois só assim teremos coração e mente purificada. Então, o nosso falar deve ser olhando sempre para o que a palavra nos ensina. Alguém já disse que você mede a sua espiritualidade quando chega num grupo de amigos, de trabalho, de escola, de qualquer coisa. Se na hora que você chegar, as pessoas forem dizendo, ei, vamos parar aí, porque está chegando o crente. Se não disserem isso, certamente não te considera mente e coração puro. Então, é preciso viver isso, tá certo? Não é só aprender o que está escrito, mas viver aquilo que está na Bíblia. E neste ano a gente precisa cada vez melhorar a nossa espiritualidade. Por quê? Porque nós estamos caminhando em direção à estatura do varão perfeito. E isso exige de nós coração puro e língua sem ser ferina, como diz por aí. Língua também controlada pelo Espírito Santo. No versículo 25, fala a respeito de firme para a frente, né? O versículo 25 diz assim: dirijam-se os teus olhos para a frente, certo? Olhar para a frente. É importante isso. A Bíblia recomenda sempre que a gente olhe para a frente. Aquele que olha para trás não é digno de pegar no arado. A esposa de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Então, olhar para trás não é boa recomendação bíblica. A gente olha para o futuro e não para o passado. Costumo dizer que nós não precisamos ter saudade do paraíso, mas ter esperança da Nova Jerusalém. Então, é olhar para o futuro. Mantenha seu olhar para o futuro. É o ano de 2022. As coisas velhas já passaram do ponto de vista do ano de 2021. Agora é o novo. E nesse novo você vai, em Deus, construir as tuas necessidades, os teus sonhos, os teus desejos, os teus planos, os teus projetos. Neste ano, neste ano tenha o seu olhar fixo para o futuro. E que nada possa te distrair deste foco, quer seja profissional, quer seja eclesiástico, quer seja familiar, quer seja financeiro. Tenha um olhar fixo para o futuro. Não se distraia. Não permita que o teu coração vagueie em busca de futilidades da vida que geralmente nos afasta do bem e nos aproxima do mal. Devemos, sim, desviar os nossos olhos de tudo aquilo que é vão.
de tudo aquilo que é fútil, de tudo aquilo que nos distancia de Deus. Os nossos olhos precisam ser bons para que o nosso corpo seja luminoso. Olha sabe quem disse isso? Jesus. Jesus disse que os nossos olhos precisam ser bons para que o nosso corpo seja luminoso. Está lá em Mateus, viu? Capítulo 6. E acima de tudo, devemos manter o nosso olhar firme em Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que suportou a cruz por nós. Por isso precisamos, mais do que nunca, no dia a dia de nossa vida este ano, olhar para Ele em busca de força para vencer as dificuldades e perseverarmos até o fim. O ano de 2022, nós vamos ter dificuldades, perdas, carências, uma série de coisas. Todo ano nós temos isso. Mas há um hino que diz que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Estava muito bem na arca com Noé. Com todas as dificuldades, vocês imaginem 40 dias, 40 noites, chuva, os animais, trabalho para valer, mas estava tudo muito bem. Por quê? Porque Deus estava na arca também. Por isso, queridos, quando nós olhamos para Ele, para Jesus, nós conseguimos caminhar sobre as águas da vida, as águas das dificuldades. Basta olhar para Pedro, né? Pedro conseguiu caminhar no encarpelado do mar da Galileia, porém, quando desviou seu olhar de Jesus, ele começou a afundar. Quando ele deixou de olhar para o mestre, ainda por um só momento, começou a afundar. E o mesmo acontece conosco. O mesmo acontece conosco. No mar da vida, quando nós tiramos o nosso foco de Jesus Cristo, nós começamos a descer. Nós começamos a cair. Nós começamos a retroceder. E o inimigo de nossas almas tem interesse nisso, porque ele começa a trabalhar para ver se nos derrota. Por isso precisamos fixar os olhos da fé em Jesus Cristo constantemente, pois Ele é a fonte de poder que nos fortalece e nos guarda até o fim. Lá no versículo 26, diz assim: pondera a vereda dos teus pés e serão seguros todos os teus caminhos. Olha que coisa interessante, né? Pondera a vereda de teus pés. Queridos, isso diz mais ou menos o seguinte para nós: que nós não devemos caminhar, nós não devemos atuar de modo impulsivo. Deu na cabeça, eu vou fazer. Eu sou daquele... Não é por aí. Não é por aí. A Bíblia, na linguagem de hoje, parafraseou este verso com as seguintes palavras: pense bem no que vai fazer. Pense bem no que vai fazer. Por isso precisamos meditar e orar antes de agir. Meditar e orar antes de agir. Põe a sua vida nas mãos de Deus. Confie nele, pois Ele guia com segurança pelo caminho em que nós devemos andar. E é interessante porque na linguagem de hoje diz assim, que Ele guia com segurança no caminho em que deve andar as pessoas que Ele aprova. As pessoas que Ele aprova. Sim,
Ele guarda os pés dos seus santos. Escreve Samuel, lá no capítulo 2, 1 Samuel 2. E aí, para concluir, o versículo 27 diz que a gente não deve se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A gente, no contexto brasileiro hoje, aí isso pode ter alguma conotação política, mas aqui não tem nada a ver com isso, né? Esta expressão, nem para a direita, nem para a esquerda, ela é repetida diversas vezes na Bíblia. Aparece 7 vezes com o sentido de não se desviar, andar pelo caminho correto, obedecer fielmente. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, significa não se desviar, andar no caminho reto e obedecer fielmente. Você encontra isso lá em Deuteronômio 5, 17 e 28. Em Josué você também encontra isso. Em Provérbio também você encontra dizendo isso, para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que é o texto que nós estamos usando aqui. E em Isaías, capítulo 5, nós lemos o seguinte: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Então, queridos, a palavra de Deus nos aconselha que devemos seguir em frente, sem se desviar do caminho ensinado. Ensina a criança no caminho que deve andar. Não se desviar dele. Desviar-se para a direita ou para a esquerda é uma tentação que sofremos todos os dias. Em outras palavras, quando diz não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, vai e volta no caminho. Direita e esquerda são desvios que podem nos levar à armadilha e ao mal. Por quê? Porque direita e esquerda, biblicamente, são 10 caminhos, desvios, desorientação. O caminho é reto. Nem é para a direita, nem é para a esquerda. O caminho é reto. Quem desvia os seus pés erra o alvo. E o alvo é Jesus. O caminho estabelecido por Deus é reto, porque eu sou o caminho, disse Jesus Cristo. Os apóstolos anunciavam o caminho. E como igreja, nós precisamos também anunciar o caminho. Mas tenha cuidado. Quem escolhe desvios, coloca os pés no mal, andam em círculo e deixa o caminho reto de lado, perdendo o foco dos ensinos de Jesus. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas para Cristo. Esse deve ser o nosso foco, que é o caminho reto. É o conselho que o profeta está dizendo. Não mude o seu foco. Não olhe para o lado, nem olhe para o outro lado. Olhe apenas para Jesus. Queridos, os conselhos de Salomão são aplicáveis à nossa vida hoje, principalmente nesse momento que estamos iniciando o novo ano. Reduzindo e concluindo, queremos dizer que a pureza de coração, a autenticidade no falar, a firmeza de propósitos, nos farão avançar no caminho da paz e da santidade.
Portanto, ao iniciar esse novo ano, devemos fazê-lo aos pés de Cristo. Se assim fizermos, comprovaremos que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Que Deus, pois, nos abençoe.